Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã. Nós estamos agora nessa proposta de uma leitura da fé, alguns documentos da igreja, para podermos ter contato com esse documento, você poder ter contato com esse documento. Então nós estamos fazendo a leitura do documento Fé e Razão, João Paulo II, hoje São João Paulo II, estamos na introdução. Se você ainda não viu os outros vídeos, você pode ver, está no nosso canal, nosso YouTube, canal do YouTube, e você pode também começar a seguir, colocar aí o seu joinha e visualizar os nossos vídeos e nos acompanhar. Então vamos começar com a oração de São Tomás de Aquino, pedindo que ele venha interceder por nós, que o Espírito Santo venha sobre nós para nos dar sabedoria. Inefável Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuís o universo com encantadora harmonia, vós que sois verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, difundis sobre as trevas da minha mente o raio e esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai fecunda a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de revelar e a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me meu continuar, no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse, nós estamos nessa experiência de oração através dos documentos da igreja, tendo essa intimidade. Você é convidado, depois de adquirir o documento do Papa, a carta encíclica Fé e Razão, Fides et Ratio. Nós estamos na página 10, já tivemos uma introdução do número 5, estamos continuando. Vamos para a leitura. Na sequência das iniciativas análogas dos meus predecessores, desejo também eu debruçar-me sobre a atividade peculiar da razão. Faço movido pela constatação, sobretudo nos nossos dias, que a busca da verdade última aparece mais vezes ofuscada. A filosofia moderna possui, sem dúvida, o grande mérito de ter concentrado a sua atenção sobre o homem. Partindo daí, uma razão cheia de interrogativos levou por diante o seu desejo de conhecer sempre mais, ampla e profundamente. Dessa forma, foram construídos sistemas de pensamentos complexos que deram os seus frutos nos diversos âmbitos do conhecimento, favorecendo o progresso da cultura e da história. A antropologia, a lógica, as ciências da natureza, a história, a linguística, de algum modo todo o universo, todo o saber foi abarcado. Todavia, os resultados positivos alcançados não devem levar ou transcurar o fato de que essa mesma razão, porque ocupada a investigar de maneira unilateral o homem como objeto, parece ter se esquecido de que este é sempre chamado a voltar-se também para uma realidade transcendente. Sem referência a esta, cada um fica ao sabor do seu livre-arbítrio, e a sua condição de pessoa acaba a ser avaliada com critérios pragmáticos, baseados essencialmente sobre o dado experimental, na errada convicção de que tudo deve ser dominado pela técnica. Foi assim que a razão, sob o peso de tanto saber, em vez de exprimir melhor a atenção para a verdade, curvou-se sobre si mesma, tornando-se incapaz, com o passar do tempo, de levantar o olhar para o alto ou ousar atingir a verdade do ser. A filosofia moderna, esquecendo-se de orientar a sua pesquisa para o ser, concentrou a própria investigação sobre o conhecimento humano. Em vez de se apoiar sobre a capacidade que o homem tem de conhecer a verdade,
preferiu sublinhar suas limitações e condicionalismos. Daí provieram várias formas de agnosticismo, relativismo. O que é isso? As pessoas pararam de acreditar, tiveram uma desconfiança, ou tanto faz, um conhecimento absoluto. Vieram várias formas de agnosticismo, relativismo, que levaram a investigação filosófica a perder-se nas areias movediças de um ceticismo geral. E mais recentemente ganharam relevo diversas doutrinas que tendem a desvalorizar até mesmo aquelas verdades que o homem estava certo de ter alcançado. A legítima pluralidade de posições cedeu lugar a um pluralismo indefinido, fundado no pressuposto de que todas as posições são equivalentes. Trata-se de uns sintomas mais difusos no contexto atual, de desconfiança na verdade. E essa ressalva vale também para certas concepções da vida originária do Oriente, o que negam à verdade o seu caráter exclusivo, ao partir do pressuposto de que ela se manifesta de modo igual às doutrinas diversas ao mesmo contrárias entre si. Nesse horizonte, tudo fica reduzido à mera opinião. Dá a impressão de um movimento ondulatório, enquanto, por um lado, a razão filosófica conseguiu avançar pela estrada que se torna cada vez mais atenta à existência humana e às suas formas de expressão, por outro, tende a desenvolver considerações existenciais, hermenêuticas ou linguísticas que precedem de questões radicais relativas à verdade, à vida pessoal, do ser e de Deus. Como consequência, despontaram não só alguns filósofos, mas no homem contemporâneo em geral, atitudes de desconfiança generalizada quanto aos grandes recursos cognoscitivos do ser humano. Com falsas modéstias, contentaram-se com as verdades parciais e provisórias, deixando de tentar por as perguntas radicais sobre o sentido e o fundamento último da vida humana, pessoal e social. Em suma, esmoreceu a esperança de se poder receber da filosofia respostas definitivas a tais questões. Credenciada pelo fato de ser depositária da revelação de Jesus Cristo, a Igreja deseja reafirmar a necessidade da reflexão sobre a verdade. Foi por esse motivo que decidi dirigir-me a vós, venerados irmãos do episcopado, com quem partilho a missão de anunciar abertamente a verdade. E dirigir-me também aos teólogos e filósofos, a quem compete o dever de investigar os diversos aspectos da verdade, e ainda quantos andam à procura de uma resposta, para comunicar algumas reflexões sobre o caminho que conduz à verdadeira sabedoria, a fim de que todo aquele que tiver no coração o amor por ela possa tornar a estrada certa e alcançar nela o seu repouso para a sua fadiga e também satisfação espiritual. Tomo essa iniciativa impelido, antes de mais nada, pela certeza de que os bispos, como assinala o Concílio Vaticano II, são testemunhas da verdade divina e católica. Por isso, testemunhar a verdade é um encargo que nos foi confiado a nós, os bispos. Não podemos renunciar a ele, sem faltar ao mistério que recebemos. Reafirmando a verdade da fé, podemos restituir ao homem de hoje uma genuína confiança nas suas capacidades cognoscitivas e oferecer à filosofia um estímulo para poder recuperar e promover a sua plenitude de dignidade. Há um segundo motivo que me induz a escrever essas reflexões. Na carta encíclica Veritatis Splendor, chamei a atenção para algumas verdades fundamentais da doutrina católica que, no contexto atual, corre o risco de serem deformadas ou negadas. Com este motivo, com este novo documento,
desejo continuar aquela reflexão, concentrando a atenção precisamente sobre o tema da verdade e sobre o seu fundamento em relação com a fé. De fato, não se pode negar que esse período de mudanças rápidas e complexas deixa, sobretudo, os jovens a quem pertence e de quem depende o futuro com a sensação de estarem privados de pontos de referências autênticos. A necessidade de um alicerce sobre o qual constitui a existência pessoal e social faz-se sentir de maneira premente, principalmente quando se é obrigado a constatar o caráter fragmentado de propostas que elevam o efêmero ao nível de valor, iludido assim a possibilidade de alcançar o verdadeiro sentido da existência. Desse modo, muitos arrastam a sua vida quase até a borda do precipício, sem saber o que os espera. Isso depende também do fato de, às vezes, quem era chamado por vocação a exprimir em formas culturais o fruto de sua reflexão, ter desviado o olhar da verdade, preferindo o sucesso imediato ao esforço de uma paciente investigação sobre aquilo que merece ser vivido. A filosofia, que tem grande responsabilidade de formar o pensamento e a cultura por meio do apelo perene à busca da verdade, deve recuperar vigorosamente a sua vocação originária. É por isso que senti a necessidade e o dever de investir sobre este tema, para que no limiar do terceiro milênio da era cristã, a humanidade tome consciência mais clara dos grandes recursos que lhe foram concedidos e se empenhe com renovada coragem no cumprimento do plano da salvação na qual está inserida a sua história. Meus queridos irmãos e irmãs, Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos chamou à reflexão, como ele chamou primeiramente aos bispos, seus irmãos, ao episcopado, os teólogos, os filósofos e a toda a igreja, a uma reflexão de saber que nós temos um sentido, um motivo de viver, uma razão. Nós não somos frutos do caos, mas da harmonia de Deus, do querer de Deus. Por isso, precisamos verdadeiramente meditar, refletir à luz da fé, nessa comunhão com a razão, com o estudo, com o refletir a filosofia. Ser iluminados por aquilo que Deus nos chama a viver e a fazer. Quero convidar você, nesse momento de oração, possamos rezar com o Evangelho de São João, capítulo 15, no versículo 7. São João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vós tereis. Nós queremos permanecer no Senhor e aprender dele as verdades do mundo, das realidades reveladas, aprender nele a sua luz, para que possamos ser salvos, ser felizes. Jesus continua no Evangelho: se minha alegria estiver em vós, a vossa alegria será plena. Nós queremos essa plenitude, que Cristo possa crescer em nós, que a sua verdade, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Peçamos a Deus que venha em nosso auxílio e nosso socorro nos protegendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.